Um dos principais temas debatidos na abertura da Assembleia Geral da ONU foi o avanço da guerra entre Israel e o Líbano. Enquanto os líderes discutiam o assunto, os ataques continuaram e 6 pessoas morreram na capital Beirute. O primeiro chefe de Estado a discursar foi o presidente Lula. Ele falou do perigo do avanço do confronto em direção ao Líbano e criticou a reação israelense depois dos ataques do Hamas. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou com uma ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. A delegação de Israel decidiu não aplaudir o discurso do presidente brasileiro. Lula não falou apenas sobre a tensão no Oriente Médio. Também lamentou a quantidade de gastos militares no último ano. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também mostrou preocupação com a situação no Líbano e destacou a necessidade de um cessar-fogo. Todos nós deveríamos estar alarmados com a escalada. O Líbano está à beira do abismo. O povo do Líbano, o povo de Israel e o povo do mundo não podem se dar ao luxo de que o Líbano se torne outra Gaza. A comunidade internacional deve se mobilizar para um cessar-fogo imediato, a libertação imediata e incondicional dos reféns e o início de qualquer processo reversível em direção a uma solução de 2 estados. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relembrou que o conflito no Líbano começou depois que o Hezbollah disparou mísseis em direção a Israel como forma de apoio ao Hamas. O americano também afirmou que o único caminho possível é uma solução diplomática entre os envolvidos. O Hezbollah começou a lançar foguetes contra Israel de forma espontânea depois do ataque de 7 de outubro. Quase um ano depois, muitas pessoas dos 2 lados da fronteira Israel-Líbano continuam deslocadas. Uma guerra em larga escala não é do interesse de ninguém. Mesmo com a escalada da situação, uma solução diplomática ainda é possível. Na verdade, continua sendo o único caminho para uma segurança duradoura, para permitir que os moradores de ambos os países retornem para suas casas na fronteira com segurança. E é isso que estamos trabalhando incansavelmente para alcançar. Enquanto em Nova York os líderes pediam por paz, no Oriente Médio a situação está longe de ser resolvida. A capital Beirute foi alvo de um novo ataque de Israel e pelo menos 6 pessoas morreram. Uma delas seria um comandante do Hezbollah. O embaixador israelense na ONU, Dani Danon, afirmou que as Forças Armadas não pretendem invadir o Líbano, mas defendeu a onda de ataques. As forças israelenses tomaram as medidas necessárias para proteger nossa nação. Após indicações de que o Hezbollah estava prestes a iniciar um ataque massivo contra centros populacionais civis israelenses, nossas forças conduziram ataques precisos com mísseis contra os pontos de lançamento e estoques de mísseis do Hezbollah no sul do Líbano. Essa nova ação israelense acontece após o dia mais mortal no Líbano depois de quase 20 anos. Na segunda-feira, o sul do país foi atacado com mísseis e a ação resultou em 558 mortos. Entre as vítimas estão 2 funcionários do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Além disso, outras 1.800 pessoas ficaram feridas. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, divulgou uma nota criticando a fala do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU sobre a guerra no Oriente Médio. Segundo a entidade, Lula demonstrou simpatia pelas vítimas dos conflitos em Gaza e no Líbano, mas não fez menção às vítimas de Israel, o que, de acordo com a CONIB, evidencia uma postura desequilibrada do governo brasileiro. De acordo com a CONIB, o governo Lula parece estar se afastando da tradição de equilíbrio da política externa brasileira em favor de uma aproximação radical com o Irã. Além da fala sobre a guerra no Líbano e conflitos mundiais, o presidente Lula destacou a importância dos esforços para combater as mudanças climáticas.
defendeu novas regras tributárias para diminuir a desigualdade social no mundo e pediu por uma reforma nas Nações Unidas. Enquanto o Brasil passa por uma onda de queimadas com mais de 110 mil focos de incêndios ativos, o presidente Lula assegurou que o desmatamento vai ser zerado até 2030 e reforçou que as chamas pelo país têm origem criminosa. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. O brasileiro também disse que os países precisam fazer mais para frear as mudanças climáticas e que apenas metas e promessas não são mais suficientes. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Além da questão sobre o meio ambiente, Lula destacou o aumento da população passando fome no mundo e a necessidade de regras tributárias para combater a desigualdade social. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Por fim, o presidente criticou a própria Organização das Nações Unidas, disse que a entidade está defasada e defendeu reformas no organismo internacional. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. E quem vai comentar o discurso do presidente Lula conosco na Assembleia Geral da ONU é o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com essa última parte do discurso de Lula que a gente mostrou, sobre essa crítica justamente à ONU. Esse discurso não é novo, ou seja, já há outras nações também criticando a ONU. Há uma tendência de reverberar essas críticas ou isso vai ficar mesmo só nos microfones e nada deve ser feito? Como o senhor analisa essa crítica do presidente Lula à própria ONU? Primeiramente, muito boa noite, Gustavo. Obrigado aqui pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. De fato, essas críticas tendem a ficar muito mais do que no microfone, muito mais sinalização retórica. Por quê?
Quem de fato, aqui de maneira bem resumida, dá as cartas na ONU, são os países ali para fins de reforma. Nada substancial pode ser aprovado sem o consentimento dos chamados membros permanentes do Conselho de Segurança, que são as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido e França, né, aí ainda aliados entre si, e hoje China e Rússia, mais distantes do Ocidente. Então, sem passar ali pelo crivo desses países, nenhuma reforma de fato efetiva pode acontecer. O que faz com que Lula sinalize ali a posição brasileira. Ele fez isso muito bem, acho que o presidente fez um discurso muito equilibrado em geral, mas infelizmente não tende a reverberar para além o quê? Dos nossos tradicionais aliados no chamado Sul Global. Mas são países também que carecem desse poder militar e disso que muitos analistas chamam de poder estrutural ou poder institucional dentro da ONU para fazer com que ela seja de fato reformada. E, por fim, uma última consideração acerca disso. Ainda que a ONU venha a ser reformada, pode ser que justamente essas potências mais fortes parem de reconhecer a ONU como fórum mais relevante para resolver disputas internacionais. Ou seja, numa linguagem simples, uma reforma no atual estágio, com grandes tensões geopolíticas, poderia ser um tiro no pé da própria organização e talvez uma pá de cal nos prospectos aí de paz mundial. Professor, ainda sobre essa questão de críticas à ONU, que vem tomando conta dos noticiários nos últimos dias, o presidente chegou a pedir um assento permanente para a África e América Latina no Conselho de Segurança. Faz algum sentido esse pedido do presidente? Existe alguma possibilidade desse cenário se concretizar? Bem, primeira vez, novamente, boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Nós temos aqui uma necessidade, sim, de reforma, como nós estávamos falando anteriormente. Mas quem hoje detém poder na ONU, de fato, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, novamente, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, eles não têm ali um consenso entre eles sobre quem que eles permitiriam entrar como membro permanente com poder de veto. Tem várias propostas de reforma, é importante dizer. Em alguns cenários, até haveria entrada de novos membros permanentes, mas sem um poder de veto, pelo menos da forma como ele existe hoje. O Brasil, desde 2004, faz parte de uma articulação com Índia, com Alemanha e com o Japão, que são, como o Brasil, países ali de grande relevância internacional. O Brasil talvez seja o de menor relevância desse grupo, por uma série de razões, desde a questão econômica, não é uma economia tão forte quanto essas outras, né? E também não tem armas nucleares, como, por exemplo, a Índia tem. Então, o que recentemente os Estados Unidos falaram, né? Aí por meio de seus canais diplomáticos oficiais, que eles até aceitariam esses 3 membros novos, Índia, Alemanha e Japão, mas não apoiariam a demanda do Brasil. Aí temos um primeiro problema, né? Não é a ONU que opta por incorporar novos membros ali no Conselho de Segurança permanentes. São as potências que hoje têm esse status que vão ter de ali consentir com uma eventual reforma. Por outro lado, também é importante dizer que tampouco Rússia e China, que são parceiros do Brasil no âmbito dos BRICS, por exemplo, o Bloco de Potências Emergentes, tampouco Rússia e China apoiam a demanda brasileira. Então, a realidade infelizmente, o Brasil está isolado nessa luta por um assento permanente e tampouco uma proposta mais, em tese, democrática de dar um assento permanente por continente e, eventualmente, países revezariam-se nesse assento permanente, tampouco parece ser viável aí à luz dos interesses das grandes potências. Ou seja, a tendência é que a ONU permaneça como ela está, talvez com mudanças pontuais, principalmente em questões como desenvolvimento e mudanças climáticas. Mas a que dá aí grande força a esses membros permanentes não deve alterar-se. Professor, você citou esse ponto, que não é novidade no discurso brasileiro lá na ONU. Um outro tema que também não é novidade na diplomacia brasileira foi a fome, que o presidente Lula sempre usa, mas há outros 2 pontos no discurso que seriam, digamos assim, novos temas. Regulação de redes sociais e também o cuidado
com o meio ambiente e a questão das queimadas. Nesses dois últimos pontos, como você vê o posicionamento do Brasil? E volto à pergunta lá na primeira, esses dois podem reverberar na Assembleia ou também você vê poucas chances de êxito? Eles podem sim, Gustavo, reverberar, só que tem um problema nessa questão. Até que ponto que a ONU aprovaria aquilo que a gente chama em relações internacionais de norma vinculante, ou seja, até que ponto que qualquer regulação de mudança climática ou de redes sociais, internet em geral, aprovadas no âmbito, por exemplo, da Assembleia Geral, teria efeitos de fato sobre os países. Não teria nenhum efeito, ao meu ver, porque aquilo que a Assembleia Geral aprova em termos de resolução não tem obrigatoriedade, são meras recomendações para os países. Alguns juristas essa interpretação, mas o fato é que o único órgão que tem poder ali de ordem dentro da ONU, que os países precisam respeitar as decisões, é o Conselho de Segurança. E essas são questões que, por hora, não estão sendo debatidas no âmbito do Conselho de Segurança. Até a própria questão climática poderia ser considerada uma questão de segurança internacional, porque está comprometendo a existência de comunidades e até mesmo de países. Vide os países ali do Pacífico, ilhas minúsculas, que podem desaparecer aí caso haja um aumento do nível do mar, por exemplo. Então, o Brasil faz sim o seu papel como potência regional, como potência média, ou seja, o tipo de país que busca afirmar-se no cenário internacional por meio daquilo que chamamos de soft power, o poder brando, o poder de defender regras na comunidade, mas tanto a questão de regulação das redes quanto a questão de mudanças climáticas tende a serem laterais diante daquilo que de fato importa hoje, que é a distribuição de poder entre países que são grandes potências, e são grandes potências aqueles que têm assento permanente no Conselho de Segurança e que têm ali armas nucleares. Tá certo, professor. Sempre um prazer recebê-lo aqui na análise sobre os temas relacionados à geopolítica mundial. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite a todos.